Vamos esperar aí, vamos começar. Acho que estamos no horário certinho, 8 horas em ponto. Esperando o Luiz e aos demais, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de posicionamento de imagem, como estamos aí, será que nos adequamos à colocação ideal de nossa imagem perante ao público, perante as redes sociais, como será que devemos esclarecer isso e nos colocar adequadamente. O Luiz vai nos explicar um pouquinho como que funciona o real posicionamento da imagem. Vamos então, aguardando os demais. Aproveitar enquanto isso me ajeito. Depois eu tenho que ficar numa pose única. Enquanto isso... Luiz, André, sejam bem-vindos. Deixa eu tirar as minhas notificações. Senão... fica complicado. Oi! Tudo Oi, bem? Camille, como que você tá? Tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Estava comentando aqui que a gente vai falar um pouquinho a respeito de posição de imagem, será que ela é adequada ou não? Até estava brincando, né, que hoje é calça jeans, calça rasgada. Eu sou criticada sempre porque eu tô com uma calça rasgada. E que daí você iria contar um pouquinho pra gente como que funciona a respeito do posicionamento de imagem. E eu gostaria que primeiramente você se apresentasse aqui para nós, né, falasse um pouquinho como que tudo isso começou. E daí depois explicasse pra gente qual é o real posicionamento de imagem. O que a gente deve transmitir. Então, Camille, hoje a gente vai tentar desvendar um pouquinho se realmente existe um posicionamento totalmente correto e entender que fotografia empresarial é um tipo de fotografia que tem que ter um objetivo, né? Falando um pouquinho sobre mim, Camille, eu trabalho há 5 anos com fotografia, mas trabalho especificamente 2 anos e meio com fotografia empresarial. E tudo começou do nada. Quando eu ainda fotografava casamento, outros tipos de fotografia, e fui fazer fotografias para agência de comunicação e tal, quando eu fotografei minha primeira empresa. E eu comecei a perceber, sempre gostei de Instagram, gostei de redes sociais, que as pessoas queriam vender pela internet, mas não sabia a maneira certa de vender pela internet. E que foto utilizar, que conteúdo postar. E eu comecei a fotografar as empresas, estudar mais sobre essa área, começar a ler livros sobre linguagem corporal e tudo mais. E percebi que é uma área que poucos profissionais da minha área, os fotógrafos, trabalham, que é a fotografia comercial, que é produzir conteúdo para as mídias sociais. E foi aí que eu vi uma oportunidade, daí tem uma empresa que se chama N-Glow, e daí que eu comecei a fotografar, fazer retrato empresarial e que chamamos de conteúdo real também. É bem interessante que é um tipo de fotografia que, principalmente meus amigos, né, brinco muito que você ter uma boa fotografia empresarial é muito parecido de você ter um bom retrato num aplicativo de relacionamento. Não é muito diferente. E vou deixar essa dúvida para ti, mas é muito parecido. Você tem que ter um bom retrato, tanto no aplicativo de relacionamento para quem usa, e quanto no perfil de um Instagram, um perfil de uma rede social. Porque os motivos são diferentes, claro. Mas o principal motivo aí é você conquistar o seu cliente dentro do Instagram e conquistar outras coisas num aplicativo de relacionamento. É muito interessante e como a gente reflete essa diferença, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, as redes sociais, o LinkedIn a gente não vê nada disso. O LinkedIn é extremamente diferente. Nossa, é um universo totalmente contrário. Você não tem muito, né?
muito desenvolvimento para vídeo, é puro texto, a foto tem que ser realmente, literalmente mais séria. E já no Instagram a gente consegue dar essa descontraída, tô acordando agora, tô tomando café, tô fazendo isso, envolver vários cenários e mesmo assim ainda conseguir um mesmo público, né? Então você ter esse posicionamento diferente entre uma rede e outra. É muito, Pode continuar. Não, fale, depois a gente lê. muito interessante você falou dessa diferença entre Instagram e LinkedIn, que são duas redes sociais totalmente diferentes, com objetivos diferentes. Então, no caso da fotografia empresarial, a fotografia que você utiliza para o LinkedIn não é a mesma que você utiliza para o Instagram. As pessoas têm muitas dúvidas se podem misturar a vida social com a vida profissional dentro do Instagram. E, tipo, às vezes criam até dois perfis diferentes. Eu sou contra isso. Acredito que pessoas se conectam com pessoas. Então, se você quiser ter mostrar duas vidas diferentes, não existe, né? A gente tem uma vida só. O ideal é sempre uma, né? Eu também sou a favor de uma rede, eu acho que não tenho por que ficar mostrando duas. O André perguntou ali para nós quais são os critérios para uma boa fotografia empresarial. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que o primeiro você tem que ter um objetivo, você tem que entender qual que é a tua área de atuação na fotografia empresarial. Vou dar o exemplo da questão da advocacia. Dois critérios que a gente tem que avaliar num retrato empresarial da fotografia de advocacia. É a credibilidade que você tem que passar na foto e a seriedade. São dois pontos chaves que eu diria assim na fotografia para advogados. A fotografia de um retrato empresarial, para ser bom, tem alguns parâmetros que a gente pode falar aqui, que são as expressões e poses, né? Eu lembro que no começo eu falei lá que o corpo fala nos negócios. Tem até um livro bem interessante, se o pessoal quiser ler, que fala bastante sobre linguagem corporal e muda muito tanto para o sexo feminino e tanto para o sexo masculino. Ó, vou dar um exemplo. No caso das mulheres, você tem que fotografar sempre na altura dos olhos, porque porque valoriza as curvas do rosto e tudo mais, os traços da personalidade. Já para os homens, o melhor ângulo é você fotografar de baixo para cima, porque daí valoriza a questão dos ombros. Então muda um pouco dependendo da área de atuação e dependendo também se é homem ou mulher, né? Porque vai ser fotografado. Tá. E a pose em si, então a gente está falando, por exemplo, de um cenário mais sério, né? Mesmo o jurídico quebrando um pouco desse paradigma de ser sério, eu ainda preciso de toda aquela formalidade, por exemplo, de estruturar as mãos, ou né? Porque a gente sempre vê aquela pose fechada, mãozinha, ou a mão em cima de um caderno com uma caneta, algo do gênero, ou eu posso variar um pouco e trazer a seriedade de um modo mais descontraído. Então, eu falei dos dois pontos chaves, que é a seriedade e a credibilidade. Não quer dizer que você tenha que passar isso, que você precisa fazer aquela pose tradicional, que é o braço cruzado. Eu tento sempre fugir dessa pose quando eu vou fazer um ensaio fotográfico, porque quando começou a fotografia empresarial, a primeira pose que vinha era o braço cruzado. Então eu já fui fotografar muitos advogados que eles já se preparavam e faziam o braço cruzado. E não é assim, não é porque você está de braço cruzado que, vou dizer no caso dos homens, aquela pose do braço cruzado realmente passa uma firmeza, uma credibilidade e tudo mais. Mas tem outros tipos de pose que a gente pode trabalhar que varia muito até da atuação do advogado. Tem um exemplo de um escritório de advocacia de São Paulo que o ensaio fotográfico do retrato empresarial dos colaboradores foi de questão de futebol americano. Então, cada um se vestiu de uma maneira diferente, todos gostavam de futebol americano e colocaram essas fotos no site. Então, eles quebraram o padrão, que é aquela foto do braço cruzado. Então, varia muito de escritório para escritório. Aí você tem que se perguntar, qual que é a imagem que eu quero ser visto? Se a tua imagem que você quer ser visto é uma pessoa mais descontraída e tudo mais, mas porém tem a seriedade que um advogado tem que ter, é esse retrato que a gente vai procurar. Mas se você também quer passar você é uma pessoa mais séria, mais contida, a gente tem que também trabalhar em cima disso. Então, varia bastante. Retrato empresarial não é algo, vamos dizer assim, fechado numa casinha.
depende muito do objetivo da pessoa, né? Como que ela quer se mostrar nas redes sociais. Tá. Então eu posso, então isso quer me dizer que eu posso trazer esses dois lados, mesmo estando de um modo profissional, né? Porque a gente acaba ficando muito preso. Eu lembro que quando eu iniciei ainda o período de estágio e tudo que eu estava ali, e não faz muito tempo, se a gente for pensar assim, né? 12 anos? Acho que faz uns 12 anos mais. Em 2008, ainda tinha muito aquela visão, né, da mulher usar terninho. Voltou um pouco agora, mas a mulher era muito mais séria. Usar terninho, aquela roupa fechada, né? Hoje em dia que você vê ali tentando uma saia de couro, algo que vai variando um pouco, mas a seriedade era muito presa, a formalidade era muito carregada ainda nesse ambiente, né? Eu falando aqui do mundo jurídico. Em outros setores, você vê essa não é variedade, como que eu posso te dizer? Você vê talvez essa maleabilidade no comportamento com mais leveza? Então, Cami, uma pergunta que a gente tem que sempre fazer no retrato empresarial, até fica uma reflexão, para quem já utiliza um retrato empresarial e acha que é bom, duas perguntas que eu sempre separo para a pessoa saber se ela está utilizando um retrato empresarial que representa ela. A primeira seria: você acha que essa foto é original? E a segunda pergunta é: você compraria de alguém que tem o mesmo retrato empresarial que você? Se as duas perguntas forem negativas, aí a gente tem um problema aí. Mas se for positivo, eu espero que todo mundo esteja com um bom retrato, né? Mas a segunda pergunta, ela é muito definidora, eu diria assim. Então, você compraria de alguém que tem um retrato empresarial igual ao seu? Isso vale para qualquer profissão, tanto para o mundo jurídico, que eu falei lá os dois pontos da seriedade, mas hoje as pessoas são muito julgadoras, né, nas redes sociais. Então, a primeira imagem que ela vê, até tem um dado bem interessante que você estava falando no LinkedIn, que 14% das pessoas elas entram no teu perfil para ver teu retrato empresarial, para ver tua foto. A Uhum. partir daí elas ficam 5 segundos olhando sua foto. Esse é o tempo que o LinkedIn Sério? passa. 5 segundos. Se o retrato empresarial não for atrativo, não passar confiança, seriedade, ela não pula para o próximo passo. No caso do LinkedIn, é ver só a biografia. Então, questão de experiência. Se ela não pula para o próximo passo, provavelmente ela não vai ser um cliente. Não, você não vai fazer network com essa pessoa no LinkedIn, porque ela não se conectou com a sua foto, né? Ela ficou 5 segundos, não foi atrativa, ela saiu da rede social, ou ela foi fazer qualquer outra coisa. Então, essa pergunta é bem definidora, então. Essa questão, assim, tipo, se você compraria de alguém que tem o retrato empresarial. Isso vai do mundo jurídico a uma pessoa que trabalha, um mecânico, um pedreiro, um advogado, um engenheiro. Qualquer pessoa. As pessoas são muito jogadoras para comprar um serviço da outra pessoa. Então, a primeira coisa que elas vão ver é a foto. E isso vale também para o vídeo e tudo mais. É que a foto é a primeira coisa que a gente vê no perfil, né? Não, e ó, eu até tava vendo aqui, ó, 2016. 2016, não faz muito tempo, gente. E tá lá, ó, usei um bom tempo ó, fazendo reflexo. Mas eu gosto dela. Apesar de ser o oposto de tudo que eu estou hoje em dia, né? Do que eu sou hoje em dia, mas eu gosto desse comparativo, assim, eu gosto. E eu gosto de ter. Então, eu não descarto ela ainda. Quando eu preciso de algumas opções, eu ainda uso. O André perguntou ali: existem pessoas mais fotogênicas que outras? Ó, essa pergunta é um pouco complicada que eu posso me pegar um Comprometer. pouquinho no sentido. Tem clientes e clientes, assim, eu acredito que eu não diria que é mais fotogênica, tem pessoas que gostam mais de fotografia do que outras. Me use E como exemplo. a partir do ponto que essa pessoa gosta mais de fotografia, ela vai dar mais abertura, ela vai se sentir melhor para fazer aquele ensaio, então ela vai dar mais abertura, vai dar mais sorriso e tudo mais. Quando a pessoa é muito tímida para fazer fotografia, para fazer um ensaio fotográfico, ela já vai ficar mais travada e tudo mais, e as fotos acabam não demora mais tempo
para criar aquela química entre fotógrafo e fotografado. Então, eu diria assim que é questão da pessoa gostar ou não de ser fotografada. Mas sempre tem aquelas pessoas que, por gostar de fotografia, às vezes sabem se arrumar melhor, tudo mais. Claro, vão sair melhores que outras pessoas. Mas muda muito a personalidade de uma pessoa para outra. Você tem que ir atrás daquele retrato empresarial ideal, né? Toda pessoa tem aquele retrato empresarial ideal, eu acredito nisso. Transmitir a sua essência, né? Eu falo muito da Exato. nossa essência. Ser o que... Não adianta ficar escondendo, né? Estipular ali algo que não é, e daí você vai chegar e se deparar com uma pessoa que talvez não seja aquilo que ela transmite. E se você me pegar como exemplo, a primeira vez que a gente se encontrou, gente, eu era o oposto do que talvez eu seja hoje. Não é assim, né? E eu ainda sou um pouco, né? Primeiro contato, é mais difícil falar, de me soltar, depende do dia, depende do horário. Há 10 minutos antes da gente começar, eu estava totalmente desacelerada e em 10 minutos eu me transformei. Mas eu acho que assim, né? Na primeira foto você fica meio... será? Sorrir desse jeito? Gosto daquilo? Vou ficar, né? E tem que ter todo um contexto para você tirar uma foto ali e ficar. E quanto mais você vai treinando, testando e mudando, eu acho que sempre tem que estar atualizando, não é uma coisa que a gente tem que ficar... deixar para muito tempo, porque isso acaba passando, literalmente passando do tempo, né? Você veja, faz quanto tempo que a gente fez as fotos? Uns 6 meses? Uns 6 meses. Acho que né? Em 6 meses eu mudei algumas coisas, né? Eu mudei o corte de cabelo, um pouquinho, mudei a cor. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar essa evolução, essa expressão que a gente está tendo, né? Porque hoje as redes sociais, elas estão acompanhando toda a nossa transformação em tempo real. Então, acho que a foto ela tem que refletir muito isso. Senão você acaba ficando fora daquilo que você está no dia a dia, né? Senão você olha aquela foto, nossa, pessoa tão séria, cabelão comprido, moreno, toda formal e tá lá, né, nos vídeos totalmente descontraída, sendo outra pessoa. E que outra sugestão você dá para nós a respeito do posicionamento de imagem perante esse retrato empresarial? Eu diria que a primeira coisa que você tem que pensar dentro da rede social é como que você quer se posicionar. Então, encontrei meu posicionamento correto. Eu quero ser visto como uma pessoa que trabalha no mundo jurídico, mas também é descontraído, tomo meu vinho, gosto de sair no final de semana e tudo mais. Isso pode ser mostrado. Você não precisa criar dois mundos. Então, a partir do ponto que a gente criou esse posicionamento, a gente vai partir para o retrato empresarial. No retrato empresarial, eu acho legal você trabalhar com... Até na questão do nosso ensaio, você tinha me falado que você procurou uma consultoria de imagem antes e tudo mais, e você sabia como se portar naquele ensaio. Até eu costumo montar roteiro de roupa e tal, dar esse auxílio para a pessoa saber qual que é a melhor roupa para ela utilizar no ensaio. Mas às vezes as pessoas me perguntam, principalmente mulher, no dia do ensaio eu levo aquela mala, que é o que acontece muito, mesmo a gente montando o roteiro de roupas e tal, ela leva, Luiz, trouxe vários tipos de opções, você que escolhe. Mas às vezes nem sempre aquela roupa que a gente acha que cai bem na gente, na foto vai cair bem. Então a gente tem que fazer alguns testes e tudo mais. Eu até digo que no começo de um ensaio fotográfico de retrato empresarial, tipo foto isca, até acertar. Pegou a química entre fotógrafo e fotografado, vai que vai, até acertar a foto. Às vezes sai até mais de uma foto, mas sempre tem aquela foto que a gente gosta mais do ensaio e utiliza ela para sempre. E uma coisa que você tocou bastante no assunto ali, a questão de renovar sempre, né? Sempre estar renovando sua imagem. Eu diria que é importante isso porque a gente muda de... Vamos dizer assim, a gente muda de trabalho, a gente vai morar em outra cidade e tudo mais. São outras experiências que a gente passa, a gente amadurece, corta o cabelo, faz vários tipos de coisas que é legal a gente sempre estar renovando, porque a gente fica desatualizado na rede social. A verdade é essa, né? Chega um momento que a pessoa olha teu retrato e daí te chama para uma entrevista de emprego ou te chama para trabalhar
vamos dizer, uma reunião e falo, nossa, a Camila é totalmente diferente do que eu vi lá na foto. Isso, então, você tem que estar sempre trabalhando as duas imagens juntos. Tanto a que você vai apresentar visualmente, né, para o cliente, e tanto aquela que você está mostrando nas redes sociais. Você fez uma coisa que eu posso trazer aqui bem legal do mundo jurídico. Uma vez eu fui atender um advogado, isso já faz um ano, e a doutora ela falou bem assim para mim: Nossa, Luiz, nunca me mandaram um currículo com fotografia. Daí eu falei: Nossa, que estranho e tudo mais. Aí ela pegou e falou assim: nunca se tivesse me mandado um currículo, tanto estagiário, tanto para trabalhar efetivo aqui, provavelmente essa pessoa teria uns 90% a mais de chance para ser contratado. E era um escritório muito grande. Aí eu fiquei pensando comigo, nossa, olha, por um detalhe, as pessoas estão perdendo oportunidades de emprego por uma foto ali bem colocada. As pessoas estão perdendo a oportunidade de trabalhar realizarem sonhos, trabalhar naquele escritório que ela sempre quis. E ela falou para mim, ó, Luiz, vem currículos bons, mas às vezes eu deixo de ler os currículos pela correria do dia a dia. E se tivesse uma foto ali que, vamos dizer assim, fosse atrativa, eu já ia olhar aquela foto, nossa, vou ver qual que são as experiências desse profissional. E provavelmente esse profissional seria contratado, né? Porque se o profissional Uhum. ele já liga para a foto dele, provavelmente ele tem boas experiências, ele entende do que ele está fazendo, ele sabe que aquilo ali vai se diferenciar dos outros. Então, a fotografia empresarial ela chega também como de forma indireta para ajudar você a arrumar um emprego, para ajudar você a prospectar novos clientes. Então varia bastante o objetivo. Assim, eu digo que não tem uma idade correta para você fazer essa fotografia. Você sempre tem que estar renovando, né? Eu acho que é importante. Que você falou da consultora demais, eu fiquei pensando lá que ela não veja, né? Que eu estou de preto, que preto não faz parte da minha cartela, mas eu amo preto e eu não posso usar. Eu tinha que estar pelo menos com alguma coisa Se ela mais tiver, clara vai te dar aqui. uma bronca aí, cara. Aham. Ela vai dizer, não, mas ainda bem que tem a luz aqui e está refletindo tudo, ainda bem que o restante dos acessórios ajudam. Mas o preto não é o preto não é a cor que mais me favorece. Mas eu acho interessante isso, porque você veja bem, eu quando analiso um currículo hoje, se não tem, eu vou atrás das redes sociais. Eu faço questão de mexer nas redes sociais, eu acho que é fundamental. Dar uma verificada, né? Como que é o comportamento e como que é literalmente o posicionamento dela perante o LinkedIn, que é o mais profissional, e também eu acho que o Instagram, porque por mais que eles sejam um pouco distintos, eles têm que se conciliar um pouco e refletir um e outro, e também não pode ser muito oposto, porque senão demonstra que talvez alguma coisa não está batendo quando eles são muito diferentes. E a questão da imagem, ela é interessante porque eu passei por uma seleção onde ela foi feita por vídeo. E a gente não sabe fazer seleção para alguma coisa em vídeo. Você não sabe, como que se apresenta, né? Como que eu fico, como que eu falo, se eu sou eu mesma, se eu falo muito, se eu falo pouco. Então, às vezes, a gente fica naquela, né? O que eu vou fazer? E nas próprias entrevistas, a gente não sabe se colocar, né? É muito difícil a gente acertar. Por isso que ambas as consultorias, eu acho que elas são interessantes e refletem como um todo. O posicionamento de imagem a gente tem que ter para transmitir, a consultoria de imagem a gente tem que ter para saber o que fica melhor em nós, porque reflete quem nós somos, né? Eu fiz porque eu tenho vários critérios que exigem, às vezes, alguma formalidade. Eu queria requisitos que fossem formais, mas não me deixassem naquele formal engessado, terninho. Eu queria um formal mais descontraído, mas que não saísse do formal. E a gente tem que saber se colocar, né? Como eu sempre falo e exemplifico, eu já passei por várias experiências quando eu era mais nova de não saber me colocar com as minhas imagens, e as minhas imagens me prejudicavam. Tanto pessoalmente, né? Como trabalhar de calça rasgada, já fui trabalhar de calça rasgada e quase levei um xingão, me mandaram quase me mandaram para casa de novo, tipo, mas é sexta-feira, né? Mas, gente, não, né? Use no sábado, não na sexta-feira de trabalho. E não do mundo jurídico, né? E a foto também, porque às vezes coloca uma coisa ou outra errada e passa uma imagem que talvez você
não quer ou que não seja de acordo com o local que você está, né? A empresa que você está ou a organização em si. Então, isso é um pouquinho delicado, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar isso, né? Essa reflexão, trazer esse lado de mostrar quem nós somos na nossa essência. Eu, pelo menos, gosto, porque eu sempre fui dessa de, né? Eu gosto desse lado de me mostrar, de foto, de estar fazendo. Eu, por mim, fazia book books de todos os jeitos, né? Book funcional. Ainda quero fazer um book que não seja profissional, queria ter, né? Para fazer assim, porque por mais que a gente esteja passando por essas transições, eu acho que isso traz lembranças para nós. Isso daqui me traz lembrança. Me traz lembrança do antigo escritório, me traz lembrança da época que eu estava vivendo, né? As que eu tenho agora refletem o meu momento, as anteriores eu nem lembro onde estão e quais são, mas eu acho que vai mostrando a nossa evolução, a nossa diferença, né? As pessoais, o retrato mais pessoal que quando eu era mais jovem, né? Os meus 15 anos, eu tenho retrato de 15 anos, então fazer agora né? Que já passaram 15 anos, eu tenho que ter outro para fazer a diferença, mostrar ali, né? Dizer assim, meu Deus, mudou algumas coisinhas, né? Naquela época eu fiz foto com boina. Hoje em dia nem uso esse negócio mais. Mas eu acho que fazer essa diferença, eu acho que é legal a gente mostrar esses dois lados ali do nosso posicionamento. E essa falta de, como que eu posso te dizer, essa falta de orientação, às vezes, nos tira muita oportunidade. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu tenho um intelectual, eu tenho um currículo fantástico. Mas então a pessoa vai me contratar pelo que eu estou demonstrando, pela minha foto? Não pelo meu currículo? Seria isso ou os dois? Acho que tocou num assunto bem legal, assim. Não basta você ter só um bom retrato empresarial, se portar bem nas redes sociais. Claro que as experiências, os cursos que você faz, você sempre tem que estar adquirindo conhecimento. Conhecimento e fotografia empresarial, eu diria que tem que andar junto. Mas você pode sair na frente do seu concorrente, vamos lá. Às vezes, numa entrevista de emprego, vou dar um exemplo. Tem dois currículos na mesa e o primeiro currículo ali tá, os dois estão com foto e tudo mais, mas o teu tá com o primeiro currículo do teu concorrente que tem mais experiência, mais cursos, mais formações, porém tá com uma selfie no currículo, a foto dele. Já o teu currículo ele tá com um bom retrato empresarial, uma foto bem posada, você tá bem vestido e tudo mais, tá passando uma boa tá passando tipo boas características, né, para quem está avaliando aquele currículo, e você tem menos experiência com o seu concorrente. Lembra que eu falei para você que primeiro a pessoa olha a foto para depois pula para o próximo passo? Aquele que está utilizando a selfie pode ser que ele seja descartado sem a pessoa visualizar as experiências dele. Então ele já sai perdendo. Então eu diria que os dois andam junto. Provavelmente, se esse tivesse com um bom retrato empresarial, ele estaria na frente desse que tem menos experiência. Então, acho que a foto ela pode abrir portas da pessoa ler teu currículo, às vezes dar uma oportunidade de você ir lá conversar com ela e fazer uma entrevista. Aí, na entrevista, que você se sobressai. Então, a partir do ponto que você tem um bom retrato empresarial, se porta bem, porque daí a pessoa, a partir do ponto que ela olha aquela foto, ela vê a tua experiência, vai lá nas tuas redes sociais, como você falou mesmo, que às vezes dá uma stalkeada nos teus, as pessoas que você está fazendo entrevista, e vai ver que ela utiliza um bom conteúdo, se porta bem, mostra tanto a vida dela de lazer e tanto a vida dela profissional, sabe separar as duas coisas. Provavelmente essa pessoa vai ser contratada e a outra vai ser descartada sem a pessoa ler o currículo. Então, eu diria assim que o conhecimento e a fotografia empresarial sempre tem que andar juntos. Tá, e digamos que eu não tenho condições hoje de fazer um retrato empresarial. Não sei o valor, ou, né, vamos ver, vamos contar aí com a crise que pegou todo mundo, né? Ninguém tá podendo fazer nada. Aí, nesse momento, que dicas você daria, por exemplo, para uma pessoa que, né, vou pegar e vou utilizar esse meu cenário aqui, esse meu meio cenário, é só eu tirar minha mesa, que eu tenho 3 prateleiras para fingir que eu estou numa estante.
O que eu poderia fazer para tentar transmitir uma imagem mais profissional sem ter muito, talvez, acessórios, quesitos ou muito conhecimento técnico, talvez, para editar uma foto? Então, Camille, nessa questão, hoje todo mundo está em casa, né? A gente está passando por um momento que, pela primeira vez, todo mundo, quem gostava de ficar em casa, quem não gostava, está em casa. Ou deveria, né? Mas você não precisa enganar o seu público, vamos dizer assim, numa live ou quando vai fazer uma foto, que você está num lugar diferente que é a sua casa. Hoje as pessoas, elas estão provavelmente visualizando muito mais as redes sociais, porque mesmo com o trabalho home office, a gente está mais no celular, a gente está mais conectado. Então, eu diria que para você fazer uma boa fotografia, claro que tem aplicativos. Hoje, os celulares melhoraram muito a questão da câmera. Então, tem recursos assim que chegam quase à minha câmera fotográfica, assim. E é tão legal que é algo que os fotógrafos estão indo contra. Eu acredito que a fotografia do celular vai revolucionar. Futuramente, esse retrato empresarial pode ser feito com um celular. Assim, iria daqui uns 5, 10 anos, assim, as pessoas, fotógrafos vão estar fazendo ensaios com o celular. Então, se eu puder dar alguma dica, assim, relacionada a que aplicativo você pode utilizar, tem dois aplicativos bem interessantes, assim, no celular, que é o Lightroom, para edição de foto, e o Snapseed. São dois aplicativos bem interessantes para você utilizar. E para você fazer um bom retrato, Me faz muita diferença. para você fazer um bom, vamos dizer assim, uma boa foto sua, assim, preciso de uma foto ali do momento e tudo mais, não tenho tempo para fazer ensaio, também não tenho questão financeira, eu diria que o primeiro artifício que você teria que ter é um ring light. Eu tô com o meu aqui, ó, pequenininho, aqui na minha frente. Ele que faz aquela bolinha no olho, né? Que a mulherada gosta. Principalmente maquiadoras utilizam muito. Então, hoje, assim, o mundo da internet, assim, principalmente das redes sociais, abriu fronteiras assim para você produzir conteúdos melhores do que aqueles que trabalham com isso. Então, tem muita influencer digital que faz fotografias, dá dicas melhores do que fotógrafos que trabalham com isso. Até porque pela essa evolução da câmera fotográfica do celular. Então, assim, eu não sou aquele que vai contra a fotografia do celular. Eu acho que é muito interessante você usar da maneira correta e tudo mais para mostrar seu dia a dia. Então, o primeiro equipamento para quer fazer uma fotografia ou quer fazer um vídeo bom, tem um ring light, que é uma boa iluminação, ela vai iluminar seu rosto, não vai deixar sombras, vai valorizar principalmente seus traços, por isso que principalmente as mulheres gostam muito desse tipo de iluminação. Então tem o ring light e abuse principalmente da edição com luz natural, porque o ring light ele nada mais é que a luz da janela. Então se você acordar, não tem o ring light, porque o ring light também tem alguns que custam bem caro. Não tem o ring light, o que você poderia fazer assim, de maneira que eu não vou gastar nada para fazer uma boa foto? Acorda bem cedo, vai na frente da sua janela e posiciona o celular diferente para você e contra a luz. Ali você vai ter a mesma luz que você tem no ring light, que é a mesma iluminação, que é a luz do sol. Então, assim, use luz natural, a luz de janela, que muitos fotógrafos usam, assim, às vezes nem usa luz artificial. Ou se você tiver poder fazer a compra, o ring light é a melhor opção, assim, para você conseguir, tipo, ter boas fotografias ali momentâneas para usar na rede social e tudo mais. E uma coisa que eu digo assim, nunca utilize filtro, assim para fotografia empresarial. Assim, quando você for usar essa foto para vou usar para, tipo, vou dar uma palestra, vou usar em algum material de divulgação. Utilizar filtro acaba com a foto, porque o que acontece? Vou dar o exemplo do ensaio. Então, a gente fez um ensaio fotográfico, a foto está bem editada, está pronta. O que acontece muito? A pessoa pega aquela foto, quando ela vai postar no Instagram, ai meu Deus, falta alguma coisa nessa foto. Ela vai lá, coloca o filtro. Acaba com a foto, assim. Isso eu falo tanto o retrato empresarial, que eu considero o retrato empresarial, ele é tanto da pessoa e tanto do lugar que ela trabalha, às vezes
do ambiente dela, às vezes ela vai fazer foto no ambiente dela. E quando ela coloca um filtro, ela acaba com a fotografia, assim. Uma coisa é utilizar filtro para você postar aquela foto no Stories e tudo mais, que é legal, dá engajamento. Mas você utilizar isso no teu feed, assim, às vezes você atrapalha todo o trabalho feito ali para aquela foto, sabe? Então, não utilize filtro, por favor. Entendi. É, mas é difícil e faz muita diferença. Veja, eu fiz um investimento caro no começo do mês justamente por causa disso. Você veja, meu quarto é um quarto que não tem muita iluminação. Eu não tinha um preparo para poder ter essa estrutura que eu tenho que ter, né? Por exemplo, o meu computador ele tem que ficar numa pose estratégica agora que eu achei, graças a Deus, eu achei o ponto ideal para deixar ele, porque daí eu deixo a ring light, que nem ela tá aqui agora, e eu posso ficar usando o meu óculos, porque senão eu não consigo. Chega no final da tarde, eu tô. E daí não fica aquelas bolinhas, né? Eu não fico com os olhos azuis e com aquela bolinha. E eu tenho espaço na mesa também para poder trabalhar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí tem o tripé, você tá ali, você consegue gravar, você consegue falar. Tem toda essa iluminação, você pode escolher, não fica aquela coisa, porque se eu baixar agora, vocês vão ver, é outra coisa, porque a minha luz não dá conta de todo esse cenário, muito menos para foto e qualquer outra coisa que a gente vai fazer. E o que eu ia te perguntar? Como que vocês estão fazendo essa questão de fotos à distância agora? Porque eu tenho visto alguns fotógrafos fazendo fotos online, né? Então, você coloca a tua câmera ali, você vai dizendo assim, bate, vira, né? Faz uma carinha aqui, faz ali. Como que funciona isso daí? Então, Cami, eu também vi alguns profissionais fazendo isso, assim, estão tendo bastante lucro com esse tipo de fotografia. Eu diria que para fotografia empresarial não daria muito certo. Eu não cheguei a fazer o teste, assim, também não posso falar, Vamos mas tentar. é, eu acho que. Sabe por que não dá certo? Porque o ensaio fotográfico normal, aliás, fotografia de gestante, de casamento e tudo mais, são os outros tipos de ensaios de criança, infantil, né? São tipos de ensaio que não precisa de uma conexão tão grande. Já no retrato empresarial, na fotografia empresarial, você precisa ter uma conexão com o seu cliente. Se o cliente não confiar na pessoa que está fotografando a ele, provavelmente ele não vai, como que eu posso dizer assim, tipo, a questão de transmitir confiança, seriedade, a pessoa não vai dar liberdade, se soltar totalmente para fazer aquela fotografia. Porque a gente vai atrás de uma fotografia. Claro que outras fotos saem boas, mas no retrato empresarial eu não conseguiria, assim, de forma virtual, me conectar ao cliente, porque como que funciona essa fotografia, até para vocês entenderem. A gente entra via Zoom e a pessoa mesmo, ela tem um tripé, pode utilizar o celular dela e ela faz as fotos dela. E o fotógrafo vai orientando. Ah, então vira a pose assim, levanta o ombro e tudo mais. É legal, sai boas fotos. O que eu falei lá, o celular, ele consegue captar boas fotografias. Mas você perde aquele. Eu, principalmente, gosto desse momento da conexão com o cliente, de estar lá, de orientar ele. Então, você vai conseguir boas fotografias para fotos influenciadores digitais. Eu acho que é um bom recurso essa fotografia, que, vamos dizer assim, fotografia pela internet, que estão chamando, né? Eu acho um bom recurso. Mas para as pessoas que querem se posicionar de maneira melhor, para mim, eu acredito que não é o melhor tipo de fotografia. Assim. Pode ser que futuramente evolua e tudo mais. Até tem alguns fotógrafos que utilizam a própria câmera a webcam, né, do computador. E a qualidade da webcam É do reduzida? computador, eu acho que nunca vai melhorar, né? Já tem outros Não, recursos. nossa. Então, dificilmente vai ter uma pessoa que, nessa fotografia da internet, se utilizar o celular, o cliente tem que ter um bom celular, e nem sempre ele tem o melhor celular para fazer uma fotografia, ou ele sabe usar os recursos. Então, percebe-se que o caminho de explicação é muito longo até chegar, até fazer a fotografia. Então, Mas tem é que um explicar. detalhe, né? Tipo, baixa um pouquinho. Vira. Mas Não é tem como engraçado, acertar. legal essa adaptação, né, dos fotógrafos. Assim, eu ainda quero fazer meu primeiro ensaio de fotografia pela internet. Eu vou achar alguém
para eu fazer o teste. Você Tô habilita? aqui. A gente sempre tenta, né? Eu só não tenho muitas coisas. Aí eu tenho algumas coisas na cabeça, depois eu te passo. Então, beleza. Mas assim, é diferente, né? Porque você está transmitindo o teu olhar. Então é difícil você acertar, você saber o seu lado, né? Eu tava vendo quem que estava falando? A Thay Milani estava falando sobre isso esses dias, né? Porque ela é da consultoria de imagem, ela estava falando sobre os formatos que a gente tem. Ela estava falando sobre o formato de rosto, se era oval e tal, não sei o quê, e sobre as medidas. Então, depois que a gente conhece qual é o nosso melhor lado e qual é a nossa melhor medida, a gente já consegue se posicionar adequadamente. Eu sou uma pessoa, além de ser mulher, né, nada contra, não tendo preconceito nem nada em rede social aqui e tal, mas eu tenho a famosa dificuldade, direita e esquerda, ainda mais em rede social. Já imaginou você me falando direita e eu tentando virar para a esquerda, porque é a tua direita ou é a minha direita? Né? Daí eu já fico naquela dificuldade de não saber. Né? Às vezes com um cliente aqui a gente começa a dar risada porque eu estou falando para ele direita, mas eu estou falando a minha direita. E ele está indo para a esquerda, daí eu digo, não, do outro lado, vai lá em cima. Então a gente fica naquelas diretrizes ali, vai subindo, vai descendo, vai tentando encontrar. E a foto, você está ali, né, olhando para os olhos da pessoa, teoricamente, quando você está transmitindo essa confiança. E o que você falou, realmente não tem isso, né? Eu não posso tirar uma foto olhando para o céu, assim, tipo, né? Ou, né, que nem a gestante que está ali olhando para a barriga dela, né? É algo que ela está sentindo. Então, ela está se conectando com ela mesma na Sim, foto. você tocou num assunto bem legal. Eu acho que é uma dica que o pessoal vai gostar, principalmente as mulheres. Saber que tem um jeito de a gente descobrir qual que é o nosso melhor lado? Ah, Para a gente descobrir o nosso melhor lado, a gente tem que dar um sorrisão. E quando a gente dá o sorrisão, o que chega mais próximo do seu olho, quando você dá o sorriso, é o teu melhor lado para fotografar. como assim? Quando vou tentar te mostrar. Quando você dá um sorriso, o teu melhor lado para ser fotografado é o É esquerdo meu. O esquerdo meu, esse, direito meu. Porque ele o lábio, né, a boca, que chega mais próximo do seu do olho. olho. Do olho. Então, para você Eu tô descobrir. tentando não mostrar muito, porque né, meu botox está vencendo, já não é muito bom. Eu tô evitando. Ai, é que eles vão dizer, é chato. Não, mas a gente tem que começar, não dá pra fazer força, senão vai gastar mais do que já não tem. Mas eu não sabia disso. Não, na verdade, eu vou pelo. Eu nem lembro qual que é o meu lado melhor. Eu vou pelo lado que me deixa mais, né? Favorece, o que emagrece mais, o que não mostra, tá? Eu tenho, por exemplo, eu odeio aquelas benditas fotos de carteira ou de qualquer coisa, de OAB. A minha da OAB ainda ficou bonitinha. Agora, identidade. Carteira de motorista é uma tristeza. A minha de carteira de motorista, eu literalmente sou quem eu não sou. O O tal cara três me por tirou quatro. uma foto. O cara me tirou uma foto com a webcam dele e outra, não tinha iluminação nenhuma. Eu fiquei muito escura. E eu sou muito branca, essa é a diferença. Eu fiquei assim escura, daí a minha maquiagem destacou. Ficou um troço horrível, eu tava de cabelo escuro. Péssimo. E daí você tem que ficar séria. Só que dependendo como eu fico séria, ou dependendo como eu tô, parece que eu sou, tipo, caolha, assim, né? Porque um olho, ele não, como as medidas, a gente não tem as medidas iguais, dependendo de como eu tô, parece que eu tô olhando assim, menor. Eu odeio, não gosto. Daí eu vou assim, né? Ou tento fazer aquele olhar 43, alguma coisa do gênero, para ver se melhora, mas eu nunca consegui igualar um lado do outro. Daí eu sempre tento o lado que aparece o olho mais aberto, eu tento deixar ele mais bonitinho para ver se não fica desse jeito. Que a gente sempre tem um lado que a gente gosta, né? Ai, que não aparece e tal. E tem essa também, né? Tem essa dica que eu dei, né? Da questão do teu sorriso, né? O que chega mais próximo do olho é o teu melhor lado. Mas também tem a questão de você. Quando a gente vai fazer uma fotografia 3x4, desculpa, mas eu acho que ninguém gosta de fazer essa fotografia. Primeiro porque você não se sente bem, Tem porque que você tirar sabe que a tudo, fotografia vai ficar ruim. fazer assim, Porque, primeiro, é feito pode por ter brinco. webcam, ele manda você ficar olhando centralmente, você não sabe para onde você está olhando, porque às vezes você Uhum. nem vê a câmera, porque é tão pequenininha, né, a webcam.
Então você fica, tipo, posicionado reto para foto. Às vezes você não é um tipo de fotografia que você costuma se arrumar, porque você sabe que vai pegar só esse ponto aqui 3x4. Então, assim, já no começo que eu comecei a fazer retrato empresarial, na questão da fotografia empresarial, não é a fotografia 3x4, que muitos me perguntavam. Não é a fotografia 3x4 e também não é obrigatório, quando a gente vai fazer um retrato empresarial, o braço cruzado. Como a gente. Então, são Começou. duas coisas assim que a gente tem que fugir. O retrato empresarial, ele trabalha de diferentes formas. Lembra que eu falei do exemplo do escritório de advocacia que fez um ensaio pensando em jogadores do futebol americano. Então, o, teve um ensaio, algumas fotos, assim, teve um que estava vestido de jogador de futebol americano. Assim, quem vai falar que aquele é advogado? Mas assim, o site deles, assim, eu vou até depois eu te mando. Eles, tipo, é totalmente diferente, assim, eles quebram um padrão. Então, aquilo que eu falei, o retrato empresarial ele tem que ter um objetivo. Se ele tem achado o objetivo, você pode quebrar padrão ou não, ou seguir alinhada, né? E quando você quebra padrão, tem que tomar cuidado com, vamos dizer assim, o que chamam na internet de haters, né? Então vai ter gente que vai amar, como vai ter gente que vai odiar. Assim. Como aquele advogado da Bretas, né, da Lava Jato, que foi criticado por estar numa puta de uma poltrona com um charutão, que ele tava ganhando milhões e milhões. Cara, ele foi massacrado pela maioria. Massacrado. Sério? Porque assim, a gente ainda vive num contexto muito conservador. Sim. Ainda mais Você pode estar político, né? ali, você pode estar ali com o cliente. Óbvio que você vai estar com o cliente na tua poltrona, fumando um charuto tranquilo, né? Discutindo com ele, ainda mais se for empresarial e tal, alguma coisa do gênero e tal. Mas sair numa revista, acho que foi na Veja que ele saiu na capa da Veja. Sair na capa da Veja, né? Com aquele charutão aqui na mão. E lá, fazendo aquela pose, como quem diz, eu sou um dos advogados da Lava Jato e tô no topo. Meu Deus do céu. Coitado. Acho que ele não deu sorte naquele dia. A foto ficou bonita. É uma foto bonita para ter, assim, mas talvez não para se divulgar como um advogado, talvez, naquele momento. Talvez se ele tivesse cruzado o bracinho e saído aí Conseguiria no ter um... modo conservador, antigo, talvez ele tivesse tido uma repercussão melhor, assim, da imagem que ele estava transmitindo naquele momento, que ele pretendia transmitir naquele momento. Na verdade, eu não sei se é o que ele queria transmitir, né? Talvez ele quisesse mesmo transmitir aquela de boss, né? I am the boss. Eu sou, né? Mas... Tem o caso também, né, Camille, Você falou da questão, que roupa que eu tenho que vestir e tudo mais. Varia muito. Eu vou dar o exemplo da Ivete Sangalo. Lá no comecinho das lives, ela fez o show dela de pijama dentro da casa dela. E deu uma repercussão muito grande. Por que deu repercussão? Porque as pessoas, lembra que eu falei, as pessoas se conectam com outras pessoas. Então, ver Ivete Sangalo de pijama e, tipo, imagina o fã dela, assim, a pessoa que é fã mesmo. Nossa, a Ivete Sangalo usa pijama. Tem pessoa que acha que famoso anda sempre com aquela roupa bem arrumada, não cozinha, não tem o dia a dia dela, normal. Então eu lembro até que na live ela tá de pijama, tem todos os ursinhos na frente, né? E no fundo o marido dela tá cozinhando. Então eu acredito que foi bem tramado aquilo ali. E ela quis mostrar mesmo, porque a sociedade fala que antigamente, tipo, tem a questão da dona de casa e tudo mais, e ela colocar o marido dela para cozinhar junto com os filhos, ela quebrou o padrão. Então, eu acho que foi tudo armado ali, mas foi muito bem armado assim a live dela. Apesar dela estar em casa de pijama e tudo mais, assim, ó, eu lembro que ela teve uma repercussão muito grande assim nas mídias, né? E então a questão do visual ela varia muito. A pessoa pode estar de pijama, que se ela fizer uma fotografia ali, do momento, pode engajar muito nas redes sociais. Como ela pode fazer uma foto igual você falou com o charuto, no momento inoportuno, e não passar uma boa imagem, né?
Não sei onde que ele estava nesse momento, quando ele fez essa foto com o charuto. Era um escritório, uma poltrona. É bem bonito o cenário, assim, de um escritório. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu tento virar o meu computador. Mas é bem bonito. Ele não. Tem duas. Tem duas históricas. A da boca, a do charuto com a boca. Deixa eu ver de um jeito que não reflita. Deixa eu apagar minha. Peraí. Apaga um pouquinho a luz lá. Ó. Tem essa daqui. Sim. Que ele tá segurando. E tem. Deixa eu colocar aqui. Essa, a que ele tá com o charuto na boca foi a que foi pra. Foi a que foi pro ar. Com a. Que virou a capa da Veja. E depois tem essa. Que ele tá no escritório também. Pezão levantado e tudo. Mostrando. É um escritório bonito. Você vê assim, cadeira de qualidade. Traz um ambiente bem de escritório mesmo, né? A cadeira de couro, os detalhes do fundo. Mas, gente, essa daqui, ó, Os Novos Ricos da Lava Jato. Esse é o título da Veja e ele na capa. Como que é o título? Repete? Os Novos Ricos da Lava Jato. Então, assim, principalmente no jornalismo, eu sou formado em jornalismo, né? O título tem que chamar bastante atenção e a fotografia ela vem junto, né? É um complemento. Ali, a fotografia cabe para o título ali. Chama muita atenção. Você vê aquela fotografia ali, você dá vontade de você ler a matéria, principalmente você que trabalha na advocacia, você fala, nossa, o que esse advogado está fazendo? Será que é bom ou ruim? Tá... Sem ler o título. Uhum. Sem ler o título, me fale. O que essa foto te transmite? Você sabe que ele é advogado. Não, você vai ler Os Novos Ricos da Lava Jato. Você vai primeiro, né? Deixa eu ver qual que é o subtítulo. Operação produz uma nova casta de milionários, advogados criminalistas pagos a peso de ouro para livrar das grades os poderosos acusados da corrupção. Então você vai ver assim, advogados, você vai dizer assim, puta, estão ganhando. Depende, né? Transmite assim, tipo de informação. Puta que. Sei lá. Gera um impacto, com certeza você vai abrir, vai ler o que está acontecendo, o que a Lava Jato está fazendo, mas a foto meio que dá uma pisada, assim, sabe? Não, agora eu te faço aquela pergunta lá do começo. Você compraria de alguém que utiliza essa fotografia? Não. Você vai contratar. Eu acho que se eu fosse um desses, eu ia preferir um advogado mais conservador. Mais conservador? Então, eu ia ficar com receio para comprar? A gente avalia para comprar. Essa foto que você me mostrou, ela caberia em vários cenários. Como ela tá na Veja, com um título chamativo, ela cabe essa fotografia. Mas pensa essa foto como uma foto do WhatsApp. E você conversando com essa pessoa. Você fala, meu Deus, essa pessoa se paga de boy? Se paga de rico? Teria um monte de opinião. Teria outras pessoas que adorariam o retrato e tal. Mas eu acho que para foto de perfil ali, essa foto já não caberia bem, né? Assim, eu acho que foi por causa da matéria. A matéria coube bem, muito boa. A foto ali. E assim, e carrega os demais, né? Ele não é o único que está trabalhando nessas ações nesse âmbito, né? Eu tenho outros advogados nessa mesma atividade, nesse mesmo núcleo. Então, se um desse tá assim, os outros também são assim? Fica aquela pergunta, né? Você vai dizer assim, puxa, mas... Até porque esse advogado, ele acaba carregando toda a classe, né? Junto, né? Então, imagina, dá para fazer vários tipos de reflexão, assim. Como eu disse, assim, a fotografia, esse retrato empresarial, às vezes, ele cabe muito bem num jornal, mas ele cabe muito mal numa rede social. Uhum. Aí você tem que
adaptar. Por isso que não existe uma foto ideal para todas as redes sociais. Cada rede social tem um parâmetro de julga. Tipo, eu diria assim que cada rede social tem diferentes julgadores. Uhum. Que no LinkedIn é um julgamento mais sério, porque a pessoa entra ali, quer ver, às vezes, relacionado a concurso, quer ver artigo, quer ver coisas totalmente diferentes. A pessoa entra no Instagram, ela quer ver coisas mais leves, ela não quer se prender muito na leitura de uma legenda. Ela quer ver fotos bonitas, e é isso que o Instagram, desde o início, o propósito do Instagram, né? Trazer fotos bonitas para você na rolagem ali você se interessar e curtir as fotos que você mais gostou. Já no Facebook, o Facebook tá. Todo mundo fala, o Facebook tá morrendo e tudo mais. Assim, o Facebook ainda é uma fonte muito boa de você prospectar clientes, assim. Só que o público lá mudou. Ele amadureceu, vamos dizer assim. Eu não vou falar que o público é mais velho, mas o Instagram ele acaba sendo um público de pessoas mais engajadas, pessoas que gostam de falar em público, pessoas que gostam, vamos dizer assim, de se mostrar mais, né? Como você disse, eu gosto de me mostrar no Instagram e tudo mais, mas não é por mal, a pessoa gosta de mostrar sua vida social. As pessoas que gostam de mostrar sua vida social, elas vão pro Instagram. As pessoas que, eu quero ver como que o meu tio tá, eu quero ver, quero ter uma conexão ainda com a minha família que mora longe, ela vai utilizar o Facebook. Então o Facebook ainda permite essa conexão, mesmo de longe assim, mas você consegue ainda absorver bastante coisa no Facebook. Acho que o grande problema do Facebook acaba sendo em momentos críticos da nossa sociedade, como a pandemia, como política. Então o pessoal tá usando o Facebook muito para fake news, diferente do Instagram. Eu acho que o Instagram tem muito menos fake news porque utiliza de foto e vídeo, de foto Deixa a mãe. Porra, e, mãe, e porra. daí utiliza foto e vídeo e o Facebook é isso. É, ao vivo a fazer essas coisas. É o tal do home office, né, Cami? Aham, é. Aí ainda abrem a porta e ainda me traz frio aqui. Será que o Eu tô, pessoal fez eu tô alguma no... pergunta ali? Acho que a Sara. Deixa eu ver. Não, a Sara mandou um oi, uma Oi, mãozinha. Sara. O Nelson também. Mas, cara, é muito diferente. É muito difícil a gente acertar. Eu não sou a das melhores, assim, para acertar foto, não. Mas isso é uma questão da personalidade feminina também, né? As mulheres, elas são muito mais exigentes que os homens. Então, provavelmente ela vai demorar para acertar a foto que ela quer. Ela gostou daquela foto, mas dá para fazer melhor. Ah, Já o sim. homem, já o homem não. Vamos dizer assim que a gente se contenta mais fácil assim com a foto que vem. É engraçado assim que você comentou um pouquinho sobre mudança de perfil. Acho que é legal a gente falar pro pessoal que a pessoa tipo ela não precisa se mostrar só de forma profissional. Eu vou dar o meu exemplo assim. Eu me mostrava só de forma profissional até uns 5 meses atrás. E eu resolvi fazer uma mudança radical no meu perfil. Não sei se você percebeu também. Eu gosto muito de fotografar. Eu vou falar o que era antes, na verdade, do meu perfil. Meu perfil era mais resumido em fotos de clientes. Então, postava o que eu fazia, aonde eu estava fotografando, e me limitava muito à minha vida profissional. Até eu lembro que eu fui atender um cliente, e o cliente falou: quantas horas tem o teu dia? Porque você Uhum. só. Tipo, porque eu postava stories trabalhando, stories no cliente, stories editando foto, stories, foto de cliente. E a pessoa pensava: nossa, o Luiz só trabalha. A cliente perguntou: você tem 48 horas no teu dia? Como que você consegue fazer tanta coisa? Porque eu postava, era resumido em tempo de TCC, tempo de faculdade, tempo para trabalhar. Era isso que eu mostrava. Então eu não mostrava o que eu gostava de comer, o que eu gostava de fotografar fora do que eu faço, que é a fotografia empresarial. Eu falei, eu vou fazer uma mudança radical, porque eu gosto muito de fotografar pôr do sol, eu gosto muito de correr, sempre corri desde essas 48 horas que todo mundo falava que eu tinha no dia, e eu corria também. Então, eu gosto de correr e gosto de fotografar, tipo, natureza e tudo mais, fazer fotos minha ali no dia a dia e tal. E eu não tava mostrando isso. Então,
tentei fazer essa mudança no meu perfil. Vamos Nossa, cair. 5. Ai, a gente vai ter 5 segundos restantes. 5 segundos? Ai, ai, ai. 3, 2, 1, acabou.